Bom dia, bom dia. O programa que lhe dá a palavra todas as quartas-feiras, aqui em direto na RTP África, começa agora de Lisboa para o mundo todo. Cabinda, a província situada no ponto mais ao norte de Angola, na fronteira com a República do Congo, também com a República Democrática do Congo e pelo Oceano Atlântico, rica em petróleo e onde se situa a segunda maior floresta do mundo, passa por situações sociais, económicas e políticas de forma muito complexa, numa altura em que Angola está com uma inflação de quase 25%. Mas não é tudo. As últimas informações dão conta que nessa província têm-se registrado grandes confrontos entre as Forças Armadas cabindesas que informaram que na última semana travaram confrontos com militares das Forças Armadas angolanas na região de Belize, na fronteira com a República Democrática do Congo, e que foram registrados 12 mortos. O governo angolano recusa normalmente reconhecer a existência de soldados mortos resultantes de ações de guerrilha dos independentistas ou qualquer situação de instabilidade naquela província do norte de Angola, sublinhando que a unidade do território existe. De referir que a FLEC-FAC alega que durante uma operação na aldeia de Mbacancosi, os soldados das Forças Armadas de Angola estupraram várias mulheres sob ameaça das armas e espancaram os homens que tentavam defender as suas esposas e filhas, e que tem havido diversas execuções sumárias extraconjugais, extrajudiciais, melhor dito, de civis inocentes cometidos na área de Tandunzize. A FLEC mantém há vários anos uma luta pela independência do território de Cabinda, de onde provém grande parte do petróleo angolano, alegando que o enclave era um protetorado português, tal como ficou estabelecido no Tratado de Simulambuco, assinado em 1885, e não parte integrante do território angolano. Prepare-se, o debate começa a seguir e o tema dessa semana é situação militar e sociopolítica em Cabinda. Esperamos pela sua mensagem no WhatsApp. O nosso número de telefone está aí na tela do televisor, é o 00351 962 494 543. Esperamos que peça que liguemos para si, pela via normal, para o seu número de telefone, para nos dar então a sua opinião. Convidamos por videochamada o jornalista José Gama, se vai juntar onde está, na cidade de Pretória, na África do Sul. Pedro Santareno é professor, está em Luanda, em Angola, onde nos estúdios da RTP está também Raul Tati, que é igualmente professor. Raul Tati tem residência fixa em Cabinda. No Porto, nos estúdios da RTP, está o jornalista Orlando Castro. Ora, a todos muito bom dia, um abraço. Vamos começar pelo Raul Tati para perguntar o seguinte: todas essas situações em Cabinda não são de todo novas, mas o que faz com que haja uma grande preocupação neste momento? O que é que se passa? Ora, muito bom dia, Vítor. Bom dia. E bom dia também a todos aqueles que acompanham neste momento o programa Tem a Palavra. Queria aqui fazer uma nota prévia relativamente a essa questão que levanta, para dizer que normalmente os problemas que se passam em Cabinda só merecem atenção na comunicação social, sobretudo quando existem ocorrências de caráter militar, não é? Mas há que olhar para o problema de uma forma mais global. E eu diria que, para começar mesmo e fazer o enquadramento, que há uma grande mentira que já dura cerca de 50 anos. Essa mentira é a causa dos problemas que se vivem em Cabinda. Essa mentira foi construída em 1974, depois da Revolução de 25 de Abril, pelos protagonistas do golpe de Estado, nomeadamente o Movimento das Forças Armadas, a Junta de Salvação Nacional, que entenderam que deviam integrar Cabinda em Angola, juntamente com os movimentos de libertação, na altura o MPLA, a FENALA e a UNITA, não é? Que eram os legítimos representantes do povo angolano, o que resultou no artigo 3º do Acordo de Alvor,
que integra Cabinda e Angola. Portanto, falamos disso da anexação. Por outro lado, está o povo de Cabinda, que entendeu que devia ter um outro destino, na base daquilo que está estipulado na resolução 1514 de 14 de dezembro de 1960 das Nações Unidas, que prevê o princípio da descolonização, tanto o fim do colonialismo e o direito da autodeterminação dos povos. De lá para cá, o que temos estado a ver é exatamente este conflito, por um lado, daqueles que reivindicam a independência, por outro lado, do poder instalado em Angola, que entende que Cabinda é parte integrante de Angola e faz parte das suas fronteiras. Relativamente àquilo que vai acontecendo hoje, podemos dizer que é apenas consequência desta grande mentira, que, como já dizia, já tem 50 anos. E então, dizer que os relatos que vamos acompanhando ultimamente revelam apenas que há uma certa persistência de perturbação militar no território de Cabinda, o que contraria as versões oficiais de que há paz em Angola. Se nós queremos entender Angola, a começar por Cabinda e terminar lá para o Cunene, então não estaremos a ser verdadeiros, na medida em que há um conflito militar ainda em Cabinda e há filhos de Angola a morrerem ainda nestes tempos, que se dizem tempos de paz em Cabinda, de tal modo que depois há um silêncio das autoridades políticas em Angola, sobretudo daqueles que governam. Já vamos continuar a perceber. Querem... Obrigado. Já vamos continuar a perceber esta primeira parte interessante do programa. Vamos até a Pretória. José Gama, quando normalmente, na pesquisa que fomos fazendo para perceber o que se passa na região de Cabinda, de fonte oficial, pouco ou nada se encontra veiculada pela imprensa pública angolana. Zé, há aqui questões, há quem defenda, como acabamos de ouvir, a independência de Cabinda, mas há quem fale também em dar-se uma autonomia à região de Cabinda. Portanto, estas divergências têm estado a ter várias consequências. Gostávamos de perceber de que consequências podemos saber. Bom, inicialmente a FLEC, quando foi fundada e começou a sua luta, foi pela independência e autodeterminação. Depois ela foi evoluindo também para o debate e aos dias de hoje a FLEC tem falado mais no sentido de haver um debate e um debate com as autoridades angolanas e olharem e verem a melhor solução para Angola. Angola desde já descarta um quadro ou uma negociação com base na independência e invoca sempre a questão da própria Constituição que defende um Estado unitário. A FLEC, pelo menos pelos que eles fazem notar, respeitam a posição dos dirigentes angolanos, mas defendem sempre e acham que devem ir para um diálogo. O problema de Angola é que Angola fez durante algum tempo, desde 2006, uns pseudos acordos com a FLEC, foi solucionando, negociou com uma ala da FLEC que não tinha poderes por parte da sua direção, e Angola, até os dias de hoje, tem dificuldades de... Esta referência Zé, o Fórum Cabindense para o Diálogo de António Bento Bembe? Sim, havia o Fórum Cabindense pelo Diálogo, porque no fundo é um fórum que perdeu legitimidade porque os seus dirigentes estavam a negociar na condição de prisioneiros. O Bento Bembe tinha um mandato de captura internacional, ele estava na Holanda, os serviços de inteligência de Angola levaram-lhe para o interior, para o país, e colocaram-lhe o condicionante dele negociar
em troca da sua liberdade, e ele não teve uma outra alternativa. E a FLEC achou que não se deveria negociar naquelas condições que o governo fez. O governo excluiu a outra parte da FLEC e até os dias de hoje, passou muito tempo, esses acordos quase que não valeram, porque logo a seguir a FLEC andou a realizar ataques. Ainda há pouco tempo, no dia 4 de abril, realizaram um ataque na base contra um posto das FA na base do posto do Caio, e as autoridades até os dias de hoje preferem não fazer alarmes ou tentar reagir publicamente face aos ataques que a FLEC faz, porque entendem que ao fazê-lo vão dar legitimidade à FLEC. Mas a questão é que nos documentos internos que o governo faz, os parceiros, e eles reconhecem e dão conta de que, pelo menos, há sobre esses ataques, e nesse momento, pelo menos, as Forças Armadas angolanas estão sobre medidas de prevenção nesta zona do Caio. Os serviços de inteligência militar foram orientados a identificar e a produzir mais informações sobre as posições da FLEC, porque a FLEC prometeu realizar mais ações militares para tentar chamar a atenção das autoridades angolanas. E as autoridades angolanas, as Forças Armadas, também estão orientadas a alargar o seu quadro, o seu nível de patrulha nesta região do Caio. Portanto, a situação em Cabinda, neste momento, é uma situação pelo menos, quase que combativa, ou com características de combativa, porque as Forças Armadas estão em prontidão combativa, pelo menos é assim o que se diz na versão oficial documentada, toda ela enviada para o Presidente da República. Publicamente não fazem alarmes, creio que é para não criar aquela impressão de que há uma situação de guerra no país, ou que há uma guerrilha a operar no país, ao norte do país, há mais de 50 anos. Portanto, o governo procura matar assim a FLEC no silêncio. E mais, quando João Lourenço chegou ao poder, teve um encontro secreto com o líder da FLEC na Alemanha. Já vamos falar destes encontros que foram mantidos entre o presidente João Lourenço e outros líderes ligados a esta força, FLAC. Orlando Castro, muito bom dia uma vez mais. Eu pergunto, Orlando, é possível de facto haver uma negociação entre a FLEC e o governo do MPLA, não havendo essa negociação, sendo que o Gama confirma estar-se a registrar este tipo de ataques, confrontos na região de Cabinda, o governo não começa a ficar mais fragilizado ou a ser cada vez mais empurrado mesmo a uma negociação forçada? Bom dia. Desde já agradecer o vosso convite e saudar especialmente o José Gama e o meu querido amigo Raul Tati. Como rodapé, subscrever tudo quanto eles disseram, nomeadamente o Raul Tati, que retratou inequivocamente a situação em Cabinda. Importa também chamar a atenção de que Portugal deveria ter um papel ainda hoje na resolução do problema de Cabinda, porque a descolonização não foi feita totalmente. Falta descolonizar Cabinda, e Cabinda de facto não pertence a Angola. Se formos ver a Constituição Portuguesa até 1974, Cabinda tinha uma situação diferente de Angola. Portugal referia-se a Cabinda e a Angola, não se referia a Angola incluindo Cabinda. E, portanto, o Acordo de Alvor, que foi um subterfúgio para entregar o poder nas mãos do MPLA, e assim aconteceu, juntou Cabinda por uma questão de simplificação de meios e por manifesta e criminosa ignorância das autoridades portuguesas. O MPLA tem, de facto, se quiser resolver a situação de conflito, que já não é só latente, é um conflito efetivo,
há gente a morrer pela força das armas em Cabinda, tem de optar pelo diálogo e tem, sobretudo, por optar por ouvir o que os cabindas têm para dizer. Porque não basta dizer que o Acordo de Alvor legitimou Cabinda como província de Angola. Não basta dizer isso, não basta ter uma ocupação de facto há 50 anos de Cabinda para dizer que Cabinda é província. Mas Orlando, havendo este diálogo, serviria para dar-se a independência ou para dar-se uma autonomia administrativa à região de Cabinda? Vítor, o essencial nisto tudo é saber o que os cabindas querem. E para saber o que os cabindas querem, nada melhor do que, veja-se o exemplo de Timor-Leste, fazer um referendo organizado pelas Nações Unidas para, de facto, ficarmos a saber qual é o sentimento dos cabindas. Porque há 3 opções para Cabinda: independência, autonomia ou, eventualmente, até província de Angola. É preciso ter a coragem para enfrentar este problema, enfrentar, passa a expressão, de frente e saber o que os cabindas querem. Fazer um referendo para saber qual é a opção. Embora eu esteja convencido que eles irão optar pela independência, admito como possível que, por exemplo, queiram ser uma região autónoma. Agora, é importante falar com os cabindas. Vamos então a isso, Orlando, perceber o que é que os nossos telespectadores em Cabinda pensam de tudo o que está a acontecer. Temos o telefonema do Alberto Pambo. Alberto, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Sim, bom dia, Vítor Hugo Mendes. Bom dia, caros telespectadores de Cabinda Ucunene e, entre outros internadiaspora. Dizer que a situação política militar em Cabinda não é estável. Não é estável, como dizem os nossos governantes a nível do território nacional. Nos últimos dias aqui em Cabinda temos verificados vários ataques que começaram desde janeiro, onde foram mortos na comuna de Miconja cerca de 3 brasileiros e alguns membros das FA, mas nem com isso o Estado angolano não reconhecia a guerra em Cabinda. Já a oferta que a FLECFA deu ao Estado angolano no 4 de abril, já no ato de comemoração dos seus 22 anos da paz, foram de novo intensificadas as guerras na região do Tanduzinze, já na área do Ndundundungu, já na área do Tanduzinze, na região do Cacata, onde foram mortos 25 soldados e cerca de Alberto, eu gostava de perceber... Alberto, gostávamos de perceber o seguinte. Há circulação efetiva de pessoas e bens ou não há? Ou seja, se alguém pretender sair, por exemplo, de Cabinda, rasgando aquela estrada toda que passa pela floresta do Mayombe até a República do Congo, a República Democrática do Congo, a viagem faz-se normalmente ou faz-se com muita instabilidade? Não há segurança? Olha, dizer que na floresta do Mayombe não há segurança, principalmente ao leste, bem à fronteira da República Democrática do Congo. A situação militar em Cabinda não é estável. É questão de não há segurança para circular naquela zona. Tanto as populações que querem transitar para a zona da RDC, às vezes buscam tratamento e outros serviços, estão impedidos, principalmente na zona da fronteira do Mbakankosi, já no Mbakankosi, na região do Tanduzinze. Ultimamente, os outros ataques aconteceram na região do no Tandu Macelele, já na fronteira da RDC, aqui já na região do Belize. Também está tudo sem estabilidade. Ou seja, não há segurança, não há segurança, Alberto? Não há segurança. A população, obrigado. Não há segurança.
Obrigado, Alberto, pelo seu telefonema também. A participação aqui no programa tem a palavra. Vamos atender o José Mavinga, está igualmente em Cabinda. José, muito bom dia. Eu lhe pergunto, sabemos que a região de Cabinda é rica, tem petróleo, contribui com mais de 70% para o Orçamento Geral do Estado de Angola, tem a segunda maior floresta do mundo. É uma floresta tropical, como se sabe. Internamente, qual é a perspectiva de vida dos cidadãos relativamente a toda uma infraestrutura, a vida social? Queremos que nos faça entender porque é uma região que, como se sabe, tem um potencial brutal. Primeiro, muito bom dia ao meu companheiro, muito bom dia ao Carlos ouvintes da salientar que nós, aqui no enclave da Cabinda, somos a questão econômica. Olha, José, vou pedir que mude de posição, por favor, porque estamos a ouvi-lo com muitos cortes, para ver se estiver dentro de um recinto, que vá para uma zona externa, por favor. Já volto ao José. Será que podemos ir ao Custódio agora? Também está em Cabinda? Estou sim. Custódio? Estou sim. Bom dia, Custódio. Então, o que tem a palavra, se faz favor? Estamos a ouvi-lo. Já vou ao José daqui a pouco. Olha, obrigado por me passar a palavra, mas simplesmente quero dizer uma coisa. 95% da população de Cabinda é católica, cristão católico, apostólica romana. Portugal também, eu acho que 95% também são todos católicos. E a doutrina cristã é universal. O senhor Padre Raul foi padre e ele sabe muitíssimo bem que a doutrina cristã é universal. Como é que vai haver uma doutrina para outra parte do mundo e aqui em Cabinda existe uma doutrina especial só para os cabindas? Sabendo perfeitamente que quando uma pessoa aqui em Cabinda tem 3 tipos de casamento: alambamento, civil e a Igreja Católica. A Igreja Católica, quando realiza o casamento de um matrimônio, no fim de sacramentar o casamento, diz essas palavras: o que Deus uniu, ninguém separa. E nós, os cabindos católicos, perguntamos à Conferência Episcopal de Portugal, à Conferência Episcopal de Angola e a própria Roma, como é que ficam essas palavras? O que Deus separou, os homens podem unir? Essa pergunta eu queria que o Padre Raul nos respondesse, porque ele foi padre. Mas o que é que esta questão tem a ver com o tema que nós estamos a abordar, só para nós percebermos efetivamente onde quer chegar? Por que unir Cabinda com Angola se está separada? O que Deus uniu, está na doutrina cristã. O que Deus uniu, ninguém separa. O casamento canônico é só morte separada. Mas há regiões, Custódio, há regiões no mundo que, do ponto de vista territorial, existem alguma descontinuidade e, portanto... Senhor jornalista, isso depende da própria vontade do povo. O povo é que deve decidir. Nós, os cabindos, Acordo Alvor, no artigo 3º, Cabinda, parte integrante de Angola, não estava lá nenhum Cabinda. E havia cabindos na UNITA, havia cabindos na UEPLA, havia cabindos na CELA. Não estava lá nenhum Cabinda. Tá bem, não nos chamou. Muito obrigado, então, por essa perspectiva. Vamos tentar retomar a chamada do José Mavinga e depois passarmos ao painel, caso não tenhamos outros telefonemas nem mensagens por enquanto. José Mavinga, já está aí deste lado? Vamos lá ver tentar. Alô, vocês estão a me ouvir bem? Perfeitamente agora sim, perfeito, está perfeito agora. Enfim, eu estava a dizer que, conforme a pergunta formulada, sim. Primeiro, teremos que analisar muito bem isto. Estamos aqui, eu sou de 1975, sou de 25 de abril de 1975, eu fui nascido aqui em Cabinda, vivo em Cabinda, nunca me exilei, estou em Cabinda, já estou em 49 anos. Qual é a realidade, qual é a realidade social de Cabinda por esta altura? Desde que o colono saiu aqui, os portugueses saíram em Cabinda, não temos nenhuma infraestrutura nova, exceto o governo provincial que ultimamente construíram. A população vive numa pobreza extrema. Não tem infraestrutura como... quando nós sabemos que tem um estádio de futebol, quando vamos ali para aquela região, há aquela construção do Cajueiro, que a saída do estádio de futebol, acho que é para ir para a zona, esquece-me o nome, mas há infraestruturas novas, como é que diz que não há, desde que o colono saiu de Cabinda? Estou a dizer que a infraestrutura que teremos que caracterizar é a estrutura dos centrais do governo.
Não temos. Construir uma centralidade de 10 casas, 20 casas, não significa que estão a fazer alguma coisa. Conforme disseste, Cabinda é a província que dá no Orçamento Geral do Estado angolano mais de 80%. Mais de 80%. Mas o meu cartão vir a Cabinda encontra a população a viver uma pobreza extrema. Eu sou ativista, circulo em todos os cantos da província do território de Cabinda. O que eu posso dizer, se tivermos possibilidade de algumas imagens, ias constatar que tipo de pobreza que o povo de Cabinda vive. Então, defende o diálogo. É preciso que haja diálogo. Bom, agora não conseguimos. Agora voltamos a ter dificuldades na chamada, mas ficou aqui o essencial das suas palavras. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Vamos retomar então aqui a conversa com o nosso painel, sendo que estamos à espera ainda da participação de Pedro Santareno e agradecer naturalmente a Esteves Hilário, que é da Comunicação e Informação do Partido MPLA, que nos ajudou a termos o Pedro Santareno, que avisou que estaria também no programa. Falamos com ele, vamos ver se consegue se juntar ao painel nos próximos momentos. Raul Tati, há aqui o reflexo, de alguma forma, da indignação dos cidadãos por conta de uma vida difícil dos cidadãos de Cabinda. Ora, o diálogo que se propõe, que partes iria juntar para que ele fosse o mais consensual possível? Ora, muito bem. Antes de responder essa pergunta, Vítor, eu acho que há aqui alguns aspectos que era preciso também não deixar sem serem muito bem explicados. Estou a falar da questão, quando se fala da guerra em Cabinda, de que é que está-se a falar? Quando se fala da questão social, das potencialidades, da riqueza de Cabinda, de que é que está-se a falar? Não é? Por exemplo, a questão da guerra em Cabinda, nós temos de perceber que não estamos diante de uma guerra convencional. Nós estamos diante de uma guerra de guerrilhas. E quando o Vítor coloca essa questão, se há segurança, não há segurança, se se pode circular em todo lado ou não, nós sabemos sempre que nesse tipo de situações de guerrilhas, não é? A segurança é sempre relativa. Tanto se pode circular à vontade, como depois pode se deparar com uma situação imprevisível. Que, por exemplo, os tais ataques que acontecem são sempre imprevisíveis. De tal modo que isso entra no quadro daquilo que chamamos de guerras assimétricas, não é? Agora, relativamente aos recursos, é claro que Cabinda tem recursos proverbiais, não é? O subsolo de Cabinda é rico em muitos recursos, etc. Por isso mesmo, a gestão política de Cabinda nestes 50 anos do MPLA foi uma gestão desastrosa, porque é uma gestão de tipo extrativo que se preocupou apenas em extrair as riquezas de Cabinda, empobrecendo o território. Portanto, é daí que nasce essa indignação, a contestação, que aumenta cada vez mais, porque o Cabinda tem a percepção de que não beneficia dos recursos que saem da sua terra. Antes, pelo contrário, há um empobrecimento programado e sistemático, não é? Agora, aquelas coisas que vão fazendo, uma infraestrutura aqui ou acolá, eu acho que é obrigação do Estado, do governo, fazê-las. É uma obrigação, não há aqui qualquer favor que se faz aos cabindas, não é? Porque as dívidas que Angola tem em relação ao território de Cabinda são de cifrões, não são de tostões. Daí que o que vai fazendo não é uma questão de favores, não é? Mas o governo, agora, o governo em relação à questão do diálogo, há uma discussão muito forte do ponto de vista da nova divisão política administrativa, e também fala-se muito das autarquias. A institucionalização das autarquias não poderá resolver este problema de Cabinda? O problema de Cabinda não decorre, como já dissemos no princípio, de questões de autarquias. Quando nasceu a questão de Cabinda, nem se falava ainda de autarquias, nem sequer Angola era independente. Agora,
as autarquias entram dentro da administração normal do poder em Angola, da distribuição do poder em Angola, não é? Estamos a falar de Angola na sua totalidade. Mas é preciso, primeiro, dar uma resposta, uma solução satisfatória ao problema de Cabinda, tendo em conta aquelas três possibilidades que o meu amigo Orlando ali já avançou, não é? E quando se fala de diálogo, estamos a dizer exatamente que há possibilidade de se resolver isto. É uma questão de quer Angola, quer Portugal, temos aqui que convir, Portugal tem um papel importante a exercer, e eu aproveitaria aqui essa provocação feita pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República Portuguesa, relativamente às reparações que decorrem da colonização. Nós, os cabindas, não queremos uma indemnização pecuniária ou material, mas queremos uma reparação moral da parte de Portugal, assumindo o erro cometido relativamente à descolonização e que tem hoje o papel de ajudar os cabindas e os angolanos a resolverem esta questão. Portanto, isto é que nós precisamos da parte da classe política portuguesa. Para si, qual seria a questão mais viável? Portanto, já diz que os três pontos avançados pelo Orlando, ou seja, a autonomia, independência, e há uma outra que eu não me retive. Não é, numa opinião, numa entrevista, que se deve dizer qual deve ser a solução. A solução encontra-se exatamente à mesa de negociações. Cada parte vai levar as suas propostas e vai-se negociar. Portanto, não é aqui em sede de uma entrevista que vou assumir, não é, definitivamente aquilo que deve ser a solução para a questão de Cabinda. Já voltamos. Temos o Pedro Santareno, professor universitário também, já está connosco, mas ao telefone, junta-se ao telefone. Pedro, muito bom dia. O quão complexa, pergunto, é a questão de Cabinda? Bom dia, Vítor Hugo Mendes. Bom dia aos colegas do painel. Queria primeiro pedir desculpa por entrar de forma tardia, mas estou com um problema de internet. Tentamos a todo custo, não conseguíamos. Em relação à questão que coloca, olha, Vítor, a questão de Cabinda, não percebo porque que ainda paira na consciência de algumas pessoas que Cabinda tem que ser olhado de forma diferenciada de toda a parte do território nacional. É preciso, se calhar, fazermos aqui história, que Cabinda, quando deu-se o Tratado de Simbamouco em 1884, Cabinda foi integrada na coroa portuguesa por via de uma negociação entre as chefias locais de Cabinda e a coroa portuguesa, e que em 1885, novembro, quando se deu a Conferência de Berlim, Portugal tinha que ficar com 5 territórios a nível da África, eram 6 territórios, que seria São Tomé, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, Angola e Cabinda, mas Portugal, naquela época, decidiu integrar Cabinda no território que é Angola hoje. Ou seja, desde 1885, em novembro, quando se deu a Conferência de Berlim, que Cabinda é parte do território angolano. E nas negociações para a independência de Angola, falamos do Alvor, 13 a 15 de janeiro de 1975, que integrou-se Cabinda e sempre discutiu-se Cabinda como uma parte do território nacional. Por isso, não percebo, não é? Porque se a gente vê que anular os acordos, anular os tratados celebrados ao longo da história, vamos estruturar um conjunto internacional de territórios. A Europa é hoje, por conta de vários acordos que foram celebrados desde 1684, com a Westfália. Estados Unidos da América é o que é hoje, por conta de vários tratados e acordos que foram celebrados para integrar territórios. Ou seja, a estrutura que o mundo tem hoje, em termos de divisão territorial, é resultado de acordos que foram celebrados na história. Então, Cabinda é por conta do acordo de Simbamouco, que foi celebrado a 1 de agosto de 1884, com as chefias tribais a nível de Cabinda, com as chefias a nível de Cabinda e Portugal. Por quê? Porque a negociação foi feita no sentido de que a chefia local a nível de Cabinda precisava de apoio, de proteção por causa da invasão que sofria por conta de outros povos. E Portugal cedeu proteção, cedeu a Cabinda condições para autoproteger, se Portugal ajudar a proteger, e por conta disso atualmente há estas situações que se discutem aqui naturalmente. O quão complexo então é essa situação? Como é que se pode resolver
todas as indignações que são levantadas aqui pelos cidadãos da província de Cabinda? Pronto. O problema de Cabinda ficou resolvido por via do acordo do Namibe, que foi celebrado em junho de 2006, quando a chefia da FLECFAC, liderada pelo general na reforma, Bento Bembe, negociou com o governo de Angola e integrou, quer nas Forças Armadas, quer no governo, elementos que vieram da FLECFAC. O general Bento Bembe foi secretário de Estado para os Direitos Humanos no governo angolano. A boa parte da chefia militar foi integrada nas Forças Armadas angolanas. O problema de Cabinda ficou resolvido nesta negociação do Namibe. Hoje, o que acontece em Cabinda é interesses particulares de pessoas e de grupos que querem subjugar todo a população de Cabinda, porque não existe povo de Cabinda, existe povo angolano. O que há em Cabinda é população de Cabinda, como a população de Luanda, a população de Namibe, a população de Malange. O que há em Cabinda é população que faz parte do povo angolano. O povo angolano é de Cabinda Cunene. Não há em Cabinda perspectivas da população de Cabinda em querer sair da Angola. O que há é grupos bem identificados e residuais que pensam que, por conta dos interesses particulares, podem subjugar toda a vontade de uma população que vive naquele território. Pedro, perante aquilo que aconteceu em 2006 com António Bento Bembe, e numa altura em que se vão registando focos de tensão militar na região de Cabinda, uma altura em que se levantam também se levanta alguma indignação relativamente à questão de vida dos cidadãos de uma província que contribui grandemente para o Orçamento Geral do Estado. António Bento Bembe, agora nunca mais ouvi falar dele, não sei do seu paradeiro, seria, por exemplo, uma pessoa fulcral para estar à mesa e se estabelecer aí novos pontos de equilíbrio relativamente à situação de Cabinda, até porque o general Furtado, entre 2020 e 2021, terá dito que Cabinda continua a ser um pequeno detalhe que precisa de uma solução, e o presidente João Lourenço, na Alemanha, chegou a dizer que o cenário de Cabinda era tranquilo, apesar de que, de quando em vez, se costuma fazer alguma tempestade num copo d'água. Portanto, parece que há aqui também alguma discordância entre os dois. Negociação, qual seria a solução? Não, Vítor, o problema que Cabinda vive no ponto de vista social e econômico é o problema que o país todo vive. Se o governo tivesse que negociar com Cabinda por causa da questão econômica e social, tinha que negociar com todas as províncias, porque o problema de Cabinda é generalizado ao país todo. O país vive um problema de alteração contínua dos preços da cesta básica, que degradou em grande parte a vida das pessoas, e esse problema é nacional, muito por conta das reformas que o governo está a fazer a nível do setor público, do setor econômico e das finanças públicas. Sim, mas a questão, Pedro, a questão é que Cabinda contribui com mais de 70% para o Orçamento Geral do Estado. Não poderia estar diferente? Não, Vitor. Quem contribui com 70% do Orçamento Geral do Estado não é Cabinda. É o recurso natural que é de Angola, porque o petróleo que está em Cabinda é do petróleo do território de Angola. O petróleo não é de Cabinda, é do território de Angola. O que contribui com 60% é o petróleo extraído naquele território, da parte de Cabinda, que é uma parte integrante de Angola, e que serve para compor o Orçamento Geral do Estado, que depois é distribuído por todas as províncias. Cabinda também recebe benefício de outras províncias. Ninguém pode nos dizer que Cabinda é autossuficiente. Cabinda também tem deficiências, tem dificuldade que outras províncias vão suprindo. Então, o problema de Cabinda é um problema que a negociação foi feita em 2006. No meu ponto de vista, enquanto docente universitário, foi feita em 2006 pela chefia militar da FLEC e pelo governo angolano, e o problema encerrou-se naquela altura. Mas o problema maior é que a FLEC tem várias ramificações. Hoje mesmo, a FLEC não tem uma liderança única, tem várias pessoas que querem falar em nome da FLEC. E se tivesse que se realizar, nessa altura, alguma sondagem, alguma recolha de opinião, claramente que vamos ver que há muitas tendências de opinião em relação à questão de Cabinda. O que deve ocorrer é que Cabinda é parte integrante do território nacional e, concomitantemente, deve sofrer com os mesmos problemas que o país vive nessa altura. Já voltamos assim, Santareno, e ao painel, de modo geral. Vamos rapidamente aproveitar para lermos algumas mensagens que nos foram enviadas pelos nossos telespectadores. Vamos começar pela mensagem do José António de Carvalho, que está precisamente em Cabinda. Escreveu-nos o seguinte: nós, os cabindas, fomos esquecidos pelo resto do mundo. Ninguém se importa com a nossa desgraça. Falar de Cabinda é só petróleo. A sorte das suas gentes não importa a ninguém.
Somos mortos, torturados, espezinhados, humilhados e ninguém ousa dizer nem só uma palavra em nossa defesa, priorizando interesses económicos. Portugal, a quem confiamos os destinos da nossa terra, traiu-nos e continua assobiando para o lado, escreveu este nosso telespectador. O Adolfo Nunes também está em Angola, escreveu-nos o seguinte, não precisou em que região está, precisamente. Disse-nos, Cabinda é uma região com uma situação militar e sociopolítica complexa. Muitos desejam independência, mas isso poderia ter consequências geopolíticas e geoestratégicas, tanto para a região quanto para Angola. A independência de Cabinda poderia desestabilizar a região, pois poderia inspirar movimentos separatistas em outras áreas de Angola e de países vizinhos, como a RDC e a República do Congo. Uma outra mensagem é do Simão Binga, está em Luanda, em Angola. Escreveu-nos o seguinte. É impensável uma independência de Cabinda. Cabinda é parte de Angola e isso é legítimo. O problema não está apenas em Cabinda, mas sim por toda Angola. Porque se partirmos do pressuposto que Cabinda deve ser independente por atraso no desenvolvimento, então todas as províncias de Angola devem também ser independentes? Pergunta. Sentimos muito pelo facto de Cabinda ter mais de 60% do OGE. O que o governo faz é pensar toda Angola. O António Gaeta, em Luanda, escreveu-nos o seguinte. A situação vivida em Cabinda é lastimável. O governo quase que não presta atenção naquele povo. Apenas está interessado em explorar aquele território, esquecendo-se que lá existem pessoas que também merecem respeito, dignidade e valorização. Em minha opinião, seria melhor que Cabinda fosse um território independente. Bom, chamadas agora. Vamos começar pelo Abdul Machava, está na Zambésia, em Moçambique. Abdul, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor. Muito bom dia. Bom dia. E obrigado pelo programa. É assim, eu vou ser muito rápido e sintético. A questão, os apetites independentistas, eu quero concordar com o último professor universitário que falou e acreditar e acrescentar mais alguma coisa. É que existem apetites independentistas que provavelmente não respondem à ansiedade dos povos. É que há muita gente, há muitos povos que só ressuscitam esses apetites independentistas por causa do estado de pobreza, por causa do estado de subdesenvolvimento em que se encontram. Porque se Cabinda estivesse com um nível de desenvolvimento aceitável, provavelmente esses ecos de independentismo não fizessem muito sentido dentro da população que vive em Cabinda. Isso não só acontece em Angola, acontece também em Moçambique. Nós temos a província de Cabo Delgado, onde se estão a se extrair recursos importantes para o desenvolvimento do país, mas é o país menos alfabetizado, com índice de analfabetismo muito elevados, com índice de pobreza também muito elevados. O que faz com que os oportunistas que usam o sentimento da desgraça dos povos tenham o seu discurso tenha eco nessas populações. Então, também a culpa desse sentimento de independentismo, esse sentimento independentista, é também dos governos centrais, que muitas das vezes acumulam riquezas para eles próprios, extraídos de determinados lugares e provavelmente não providenciam recursos suficientes para o desenvolvimento dessas regiões. Mas eu sou contra essas secessões, essas divisões independentistas num momento como esse. Sou contra, porque isto vai criar um precedente internacional, principalmente em África, onde a consolidação da integridade territorial são sempre frágeis. Vamos ter um Sudão do Sul hoje, vamos ter Cabinda amanhã, vamos ter Cabo Delgado depois de amanhã, vamos ter não sei o quê. Então criará uma instabilidade eterna dentro do continente. Então eu não sou a favor disso, mas sou a favor que os governos... O Abdul disse que seria rápido. Sim. Obrigado. Mas pronto, eu dou espaço aos outros. Quero agradecer o programa. Não há problema nenhum, está tudo maninho porreiro. Olha, já agora, deixa eu mandar um abraço aos moçambicanos que foram enviando mensagens para que nós falássemos aqui do aumento do... Como é que se chama o saldo da internet? Dizem aumento dos megas, não é? Aumento dos megas. Dos megas. Está um barulho de megas aqui. Está bem. Numa próxima oportunidade nós falaremos sobre isso, se Deus quiser. Um abraço, foi um prazer. Tudo maninho porreiro.
Bem, temos mais telefonemas. Temos o André Moisés em Luanda. André, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Obrigado. Não sei se estás-me a ouvir. Estou sim, senhor, André. Estou sim, senhor. Faz favor. Portanto, o que tenho a dizer desde os tempos, Cabinda foi sempre parte integrante da Angola. Visto que o reino do Ngoio foi fundado pelo sobrinho do reino do Congo. Só que eu já não me recordo o nome tanto desse tal sobrinho, que formou o reino do Ngoio. Portanto, nós temos uma ligação muito sanguínea com Cabinda. Agora, os efeitos da colonização e a ambição desmedida tanto do Congo-Brazzaville e do Zaire, todos esses criam Cabinda para eles. E o governo angolano, quando houve a independência, teve que assinar acordos com Portugal, de forma que Cabinda seja parte integral, porque há muitos que estavam a ambicionar aquele território, por causa das suas riquezas. Agora, a melhor solução que eu vejo para este país é a melhoria das condições socioeconômicas. Quando dizem que Cabinda produz 60 e tal % de petróleo, é mentira. O Zaire produz a cerca de 70 e tal %. Quantos porcentos tanto que o Cabinda produz? Então, as estatísticas que a gente tem obtido não são viáveis. Obrigado, André. Portanto, a solução é a melhoria das condições sociais das populações. Agora, ser um outro território, isto não. Vamos agora atender a chamada do Maurício Jimbe, está em Cabinda, diz ser presidente da União dos Cabindeses pela Independência. Bom dia, tenha a palavra, se faz favor. Bom dia, Vítor. Bom dia. Quero em primeiro lugar saudar aí e parabenizar as abordagens feitas pelos convidados, em especial o Dr. Raul Tati, e dizer que estou muito triste pelos pronunciamentos de alguns irmãos africanos de Angola que têm estado aí a ligar, que de facto me deixam muito triste, porque estes irmãos mostram um radicalismo que só incentiva mais a guerra. Porque um radicalismo e ignorância, sobretudo, quanto àquilo que é o problema de Cabinda. Eu acho que estes irmãos deviam ser detidos e levados na frente de combate para poderem experimentar o que é isso a guerra e sofrerem tal como as tropas das FA sofrem e as FAC. Porque a história de Cabinda, tal como está sendo narrado por esses irmãos angolanos, africanos, é tudo mentira. Primeiro é que Cabinda, o povo de Cabinda não luta por causa do petróleo, por causa das condições sociais. Isto ali é só mais um acréscimo dos problemas já existentes. Porque se formos a voltar um pouco na história, veremos que a FLEC é mais antiga que a própria UNITA. E quando se criou a FLEC, não se falava da presença dos angolanos em Cabinda. É preciso que isso fique bem claro. Outro sim, a história... Mas há interesse ou não para um diálogo? Há interesse e nós, os cabindeses, temos estado a trabalhar seriamente, empenhadamente quanto ao diálogo. Mas o que tem se notado é a falta da vontade política da parte do governo angolano. Este diálogo que se tenta estabelecer tem como objetivo a independência ou tornar a região de Cabinda autónoma, por exemplo? Bem, todas as opções são válidas nas mesas das negociações. Qual era a mais viável para si? Bem, por aquilo que o povo de Cabinda tem lutado, o povo de Cabinda luta pela recuperação da sua soberania, sua identidade. Portanto, mas eu sou político e a política é dinâmica e nós deixamos tudo na mesa das negociações, embora ser um líder de uma organização independentista e sendo uma organização pacífica, nós defendemos as soluções graduais. Quais seriam as partes envolvidas neste diálogo para si, para que ele fosse um diálogo mais consensual, o resultado fosse mais consensual? Quais são as partes que deviam intervir neste diálogo? Este diálogo devia envolver todas as forças vivas cabindenses. Isto é,
não deixando de lado as forças belicistas, porque em Cabinda não temos somente a FLEC, temos os movimentos, tal como já acabei de dizer, a União dos Cabindenses pela Independência, temos FCC, temos MRPCS e temos várias associações cívicas que lutam, temos as entidades religiosas e as entidades tradicionais. E aquilo que se dialogou em 2006 não conta com António Bento Bembe? Não foi representativo? O que aconteceu em 2006 foi um fiasco, foi uma trafulha do próprio governo angolano e mesmo assim o próprio governo angolano violou. Nós temos acompanhado os pronunciamentos do general António Bento Bembe a reclamar a própria violação da parte do governo do MPLA. Portanto, aquilo foi um jogo de mau gosto e que foi depois violado pelo próprio governo angolano. Obrigado, Jimbe, pelos seus pronunciamentos. Temos agora que priorizar também o painel. José Gama, depois de tudo o que foi aqui dito, quer pelas mensagens que nos foram enviadas, quer pelos telefonemas, se compararmos com o Sudão do Sul, portanto, não pode... E fecha essa separação do Sudão, mas depois, do ponto de vista de resultado, parece que a situação estagnou. Cabinda, soluções para Cabinda? A solução para Cabinda é negociar, é conversar com os cabindas e saber o que é que eles querem para o território. Se querem uma autonomia, estilo Macau, estilo Hong Kong, se querem passar a participar nos pleitos eleitorais em Angola e ter a administração angolana como está, e olhar também pelos indicadores. Nós tivemos eleições em 2022 e uma boa parte do eleitorado votou de Cabinda, votou na oposição. Isso foi um sinal de rejeição ao partido no poder em Angola. Devemos estudar se eles estão só porque não querem o partido no poder, querem um outro, ou se querem uma outra administração totalmente distante de Angola. Só o diálogo é que podemos, um diálogo entre todas as partes, envolvendo a FLEC, a sociedade civil também, porque dentro da sociedade civil em Cabinda também há pessoas que não se revêem na luta da FLEC. Portanto, negociações seria um passo a dar, porque tarde ou cedo vai haver. O governo neste momento tem dificuldades de abordar a FLEC publicamente para não pôr em causa os acordos que fizeram no passado, como este do Namibe, e se ele negociar vai praticamente expor as fragilidades deste acordo. O Pedro Santaretto, como ponto importante aqui, falou de interesses pessoais que possam existir e, de facto, neste acordo houve mais o acolhimento de interesses pessoais. O Bento Bembe, quando foi negociar, acomodou familiares, acomodou o filho, que hoje é embaixador de Angola, acomodou amigos e familiares. Então foi um negócio, foi uma negociação, um acordo para privilegiar unicamente aquela sua entourage mais próxima e sacrificou o povo de Cabinda. Daí que há um sentimento anti-Angola, há um sentimento pró-FLEC dentro da sociedade que o governo angolano precisa de estudar e ver uma solução, um estudo envolvendo todos os especialistas possíveis, todas as sensibilidades e pôr de parte também a política de retaliação e de prisões e abusos de direitos humanos que têm feito em Cabinda. Orlando Castro, gostamos de perceber o seguinte: há um elemento que é trazido muitas vezes à tona por parte da sociedade civil de Cabinda, que são verdadeiros atropelos aos direitos humanos. Como é que a União Europeia, como é que o mundo ocidental pode também intervir para que se inverta este quadro e se traga efetivamente uma paz social, se podemos assim dizer, mais real para Cabinda particularmente? Vítor, esse é um assunto realmente muito importante, mas importa, em termos de matéria de direitos humanos, transferir o foco para Angola e não para Cabinda. Isto é, Angola, independente há quase 50 anos, tem 20 milhões de pobres e tem 5 milhões de crianças fora do sistema de ensino. Isto é o paradigma da governação do MPLA nestes 50 anos. E, portanto,
Se em Angola a realidade é esta, em Cabinda ainda é pior. E depois temos um sistema mais ou menos oficial de bajulação na estrutura social de Angola, afeta obviamente ao MPLA, que nos vêm dizer que Cabinda é parte integrante de Angola. Isto é um discurso que eu ouço há mais de 50 anos. Portugal também dizia que ia do Minho a Timor e que Angola era parte integrante de Portugal. E deu no que deu. A Indonésia dizia o mesmo de Timor-Leste e deu no que deu. Portanto, é preciso que o mundo acorde, que Portugal complete a descolonização e não vale a pena ir buscar argumentos históricos. Mas há relações culturais, sociais, fortemente sedimentadas na sociedade de Cabinda, com toda a Angola, que se pode dizer. Ora, há uma intenção, tanto quanto sei, da FLECFAC, que pediu adesão à Liga Árabe. Pergunto, é melhor agora correr-se contra o tempo para que haja esse diálogo, ao invés de passar... Quais são os perigos para se passar para esta Liga? Gostava de perceber essa questão. O diálogo nunca é contraproducente, nunca é mau, nunca dá maus resultados. É preciso ser um diálogo sério. E o diálogo sério é algo que o MPLA não fez. Veja-se o caso do general Bento Bembe. O MPLA confunde monólogo com diálogo. O MPLA fala e os outros ouvem e depois diz que dialogou. Isto não é diálogo. Aliás, neste contexto, permitam-me que recorde uma frase do nosso amigo padre Casimiro Congo, que me dizia que os cabindas estarão sempre de pé perante os homens e só estarão de joelhos perante Deus. E, portanto, é preciso que o MPLA entenda isto e não ponha pessoas afetas ao partido a que com jeitinho venham dizer que Cabinda nem petróleo produz. Mas foi aqui também avançado o facto de haver várias alas de todos aqueles que sim, é verdade, falam sobre a independência de Cabinda. Não há aqui também um risco presente num diálogo onde existam, com franjas muito separadas, de uma sociedade que entende haver independência? E existe, de facto, essa fragilidade e é uma das graves lacunas da sociedade civil, chamemos-lhe assim, de Cabinda. A FLEC, de facto, tem várias fações, tem várias delegações, tem vários quadros que assinam os comunicados de guerra. E como é que se dialoga com grupos altamente separados? Pois, essa é a grande jogada do MPLA, que é dividir para reinar. Quanto mais dividir a opinião dos cabindas, melhor leva a água ao seu moinho. Vou Raul Tati rapidamente, agora para gerir aqui melhor o tempo nessa questão, desculpa. Raul Tati, havendo de facto um referendo, e se os cidadãos optarem mesmo por deixar as situações como estão, como é que fica todos esses grupos que defendem a independência de Cabinda? Desaparecerão? Ora, em princípio, os referendos têm as suas normas e quando as pessoas participam nesta forma de consulta, significa que estão preparadas a acolher aquilo que for o resultado, né, desta consulta. Mas também, como temos estado a acompanhar no mundo, o referendo pode não ser apenas um ato único. Há vários povos que têm estado a fazer referendos com alguma frequência, porque a questão que se coloca é, de tempos a tempos, voltar a fazer uma consulta popular para saber o que é que aquelas populações pretendem exatamente sobre o seu destino. E que partindo de que têm o direito de decidir.
sobre o seu próprio destino. Relativamente a... Queria aproveitar também agora que tenho a palavra, porque há coisas que não podemos deixar passar, e para dizer que lamento bastante o deslate do nosso amigo Pedro, que eu penso que devia preparar-se melhor para vir para esse debate relativamente a Cabinda e não vir com histórias distorcidas relativamente àquilo que é a realidade dos acontecimentos do passado relativamente a Cabinda. Porque quando as premissas estão distorcidas, as conclusões normalmente também não podem ser boas. E vimos quais são as conclusões que ele trazia ali. Mas isso é um debate. A resolver o problema. É um debate e as pessoas têm opiniões diferentes. Por isso é que eu estou a rebater, Vítor. Por isso é que estou a rebater as ideias dele. Estou a rebater. Ele tem todo o direito de dizer o que tem para dizer. Mas eu digo que o que ele disse, de facto, demonstra que não está bem preparado para discutir Cabinda, para debater Cabinda. Relativamente também à questão que coloca o Vítor, dos recursos, que às vezes são uma oportunidade para que alguns grupos surjam para fazer reivindicações dessa natureza política. E, como dizia também o Abdul lá a partir da Zambésia, que há oportunistas às vezes que se aproveitam disto, da pobreza e não sei o que mais, e também da questão do desenvolvimento. Não é? Ele diz que é quando há algum desenvolvimento, em princípio, os povos não deviam avançar para essas ideias. Eu aqui irei dizer apenas que durante a vigência da administração colonial portuguesa, Angola já tinha algum nível aceitável de desenvolvimento. E mesmo assim, os três movimentos de libertação entenderam levar uma luta armada para libertar Angola e resgatar a soberania de Angola. Mesmo que toda a população de Angola não estivesse engajada nessa luta de libertação nacional, apenas estavam os três movimentos, as coisas avançaram. Né? E Angola tornou-se felizmente independente, cuja independência vamos celebrar dentro de os 50 anos, vamos celebrar dentro de alguns meses. Eu gostava que fôssemos para a parte das soluções, porque estamos agora a 15 minutos de programa, tenho que fazer uma ronda rapidamente ao coletivo. Vou agora para ali, Vítor. Faz favor. Vou agora para ali. De tal modo que tudo isto aqui que foi cá dito, de alguma maneira suscita um problema que está ali diante dos nossos olhos. Se não houvesse esse problema, nós não estamos aqui a discutir. Mas que problema é Cabinda. que é? Se estamos a discutir Cabinda é que há problema. Portanto, agora é preciso olhar para as soluções, como relativamente, e gostava que me respondesse com maior brevidade, a UNITA, em fevereiro, disse que teria uma proposta que levaria a Assembleia Nacional para a autonomia de Cabinda. Esta é uma proposta viável do ponto de vista também dos cidadãos de Cabinda? É uma proposta viável, foi levada mesmo a Cabinda pelo presidente Adalberto, ele próprio que fez a proposta. E sabe muito bem, como já disse o meu amigo Orlando, que em 2022, em Cabinda votou-se massivamente pela UNITA por causa da mensagem política que a UNITA levou para Cabinda. Vamos ouvir então o que nos tem a dizer. Vamos ouvir então o que nos tem a dizer o Pedro Santareno. Pedro, o governo estaria disponível, no seu entender e pela leitura social que faz, e política também, partir para um referendo com a coragem que se impõe, como dizem muita gente que é preciso haver coragem política para a assunção de Cabinda? O governo teria, por exemplo, a coragem de fazer um referendo, avançar por um referendo? Olá, Vítor. O problema que Cabinda tem não é um problema dos Cabinda, é um problema de grupos, como dizemos referência. Em Cabinda há mais de 20 movimentos que uns defendem a independência, outros defendem a autonomia. E claramente que se a população de Cabinda não se revisse nos ideais de Angola enquanto Estado unitário, não teriam, por exemplo, participado massiva nos processos eleitorais. A Cabinda foi das províncias que menos teve abstenção, que significa dizer que a população de Cabinda está interessada em participar nas atividades políticas e públicas de Angola.
Agora, eu particularmente... Para além dessa abstenção, uma mais baixa abstenção, quem é que foi que ganhou mais os pontos em Cabinda? Eu não tenho agora presente. Carla, faz uma pesquisa rápida. A UNITA foi o partido que mais... Ou seja, então Cabinda, a autonomia de Cabinda é a vontade dos cabindenses, porque terá... Não é isso, porque também a UNITA ganhou as eleições no Zaire. Não significa dizer que no Zaire também há vontade de independência. O que houve, a vitória da UNITA em Cabinda, deveu-se ao trabalho político que a UNITA fez em Cabinda. Não tem nada a ver com vontade de independência, nem de autonomia. E a UNITA também ganhou as eleições em Luanda. Desculpa só, a UNITA também ganhou as eleições e Luanda não reclama independência nem autonomia. É apenas um trabalho político que foi feito nessas regiões. Isso não significa que a UNITA ganhou as eleições em Cabinda, significa dizer que o povo de Cabinda concomitantemente aceita, pede autonomia ou pede independência. Isso não pode ser verdade. Agora, Vitor, uma coisa que é importante fazermos referência é o seguinte: o problema da independência e da autodeterminação dos territórios dos povos é um problema antigo e permanente. Hoje mesmo nós temos problemas na Espanha com a questão da Catalunha, temos problemas nos Estados Unidos com a questão do Novo México, ou seja, há esse problema em todas as partes do mundo por causa de vontades de grupo, vontades de pessoas que, em representação, em perspectiva de que representam interesses coletivos, querem ver os seus interesses. Olha, então, Pedro, como é que se melhora a situação? Há estes focos, estes pequenos confrontos e que têm ceifado várias vidas. Há o problema social, não apenas de Cabinda, mas também de Angola de maneira geral. E, aliás, mesmo aí ao lado, na província do Zaire, se vir, por exemplo, uma coisa é estar-se dentro da região onde se explora petróleo, outra coisa é ir para fora. E há dificuldades de água, luz e muito mais. Qual é a solução para o país, para Cabinda de modo particular? O problema de Cabinda é o problema que o país tem. É a melhoria das condições de vida das populações. E outro erro que foi grave aqui, que foi dito, é confundir a integração de Cabinda em Angola com a integração da Angola em Portugal. Angola integrou em Portugal por via forçada, por via da colonização. Cabinda foi integrada em Angola por via de um acordo, de um tratado de Mulambuco, que depois o tratado que ocorreu o Congresso de Berlim, que integrou todo o território controlado por Portugal para Angola. Falo de Cabinda. Quem integrou Cabinda em Angola? Não foram os angolanos. Esse elemento já foi reforçado aqui outras vezes, Pedro. Nós estamos agora a 12 minutos do programa e mais 35 segundos. Rapidamente vou passar a mensagem e depois atendermos a mais uma chamada e ver se conseguimos fazer uma ronda final. Preparem as considerações finais, por favor. O André Cabo está em Cabinda, escreveu-nos o seguinte: defendo o diálogo entre Angola e a FLEC e o governo português como intermediário direto. Porque é que Portugal não diz algo, sendo o promotor da desgraça dos cabindas, sendo Portugal o país que deu de bandeja Cabinda a Angola? O Fernando Francisco escreveu-nos o seguinte: Cabinda é uma região, presumo que ele tem aqui uma falha, é uma região com uma situação militar calma. O problema social é igual a toda Angola. Eu vivi lá durante 5 anos na mata do Maiombe. Só há pequenos grupos que fazem sempre confusão. Depois, a Armelinda Freitas escreveu-nos o seguinte: Portugal errou quando deu a independência a Angola, pois que Cabinda tinha pedido proteção a Portugal. Penso que Cabinda devia ser uma região autónoma. O João Carlos Luciano, em Benguela, escreveu-nos o seguinte: é difícil para nós, cidadãos nacionais, opinar sobre a situação militar e sociopolítica em Cabinda, porque a imprensa pouco ou nada fala sobre isso. Sabemos mais sobre as guerras que acontecem no outro lado do mundo, em Gaza e Ucrânia, do que em um conflito que se passa no nosso próprio país. Assim fica difícil entender se a vontade da FLEC é a vontade da maioria do povo de Cabinda e se um referendo faria ou não sentido, escreveu esse nosso telespectador. Chamadas rapidamente. Vamos lá dar um minutinho ao Daniel da Costa, está em Luanda. Bom dia, tem a palavra, se faz favor, Daniel. Daniel, não temos o Daniel. Vamos para o Marcelino Clara. Marcelino Clara Langa, Cabinda. Tem a palavra, se faz favor. Marcelino. Francisco Chimpanzo, em Cabinda. Mbote. Sim. Oh. Bubote, mano. Muito bom dia, caro jornalista. Está tudo bem? Bem, obrigado. Olha, estou com a paz do Senhor. Muito bom. Essa parte ainda é a melhor. A paz do Senhor. Vamos então, o que nos tem a dizer relativamente ao tema de hoje, faz favor, mesmo para terminar.
Francisco? Vamos... Bem, pronto. Sou jornalista, então não tenho muito a dizer, mas eu só digo assim, só fala de Cabinda quem conhece a realidade de Cabinda. Repito, só fala de Cabinda quem conhece a realidade de Cabinda. E o Francisco conhece essa realidade? Qual é a realidade de Cabinda? Desde 1975, assim... Não conseguimos ter o Francisco. Saquete, podemos ter uma outra linha? José Marcos Mavungo. José Marcos, muito bom dia, está aqui em Portugal. Já ouviu muito, o que é que vai acrescentar para a solução de Cabinda? É por aí que nós temos que partir. Estamos a terminar o programa, queremos perceber as soluções para Cabinda. Tem que desligar o som do televisor, José Marcos. Conhecemos a sua experiência. O som do televisor, ok, um momento. Nós já não temos momento para esperar, Zé Marcos. Eu gostava de esperar, o tempo não para aqui por nós, espera. Faz favor, o que tem a dizer sobre Cabinda? Olha, não consigo, temos Zé Marcos, vamos voltar daqui a pouco. Vou pedir ao Zé Gama. Zé Gama, uma vez mais, pontos para solucionar Cabinda. Bom, nós podemos pensar numa solução, primeiro é a negociação, e no quadro dessa negociação pensar numa solução de autonomia. Negociar com quem, Zé Gama, se existem tantas pessoas ali a defender a independência para Cabinda? Negociar com quem? Não, Cabinda nesse momento só tem dois grupos, que é a FLEC e a sociedade civil, que é o que representa em geral, o povo no geral. Pronto, um diálogo tem que passar por esses interlocutores e, portanto, o governo deve, e como andou-se a sugerir, fazer um referendo, embora que a Constituição não permita, mas pode-se fazer um levantamento, um estudo e então, tentar... Isso quer dizer, José Gama, que é rasgar tudo aquilo que aconteceu com António Bento Bemba em 2006? Esquecer-se aqui... Não, em nenhuma parte do mundo se negocia com prisioneiros. O Bento depois foi desqualificado pela direção da FLEC, que o mandatou na altura. Portanto, aquele acordo não conta. Nem o próprio governo hoje cumpre com aqueles acordos, quer dizer que ele não leva em consideração. Bento Bemba tem estado aí a gritar e até tornou-se num quase que opositor do próprio sistema. Portanto, aquele acordo não vale. Vamos não vale então... mais. Obrigado, Zé. Vamos tentar ouvir agora o José Marcos Mavungo. José Marcos, muito bom dia. Muito bom dia, ok, muito obrigado. Faz favor. Vamos ouvir. Queria reagir ao ponto de vista do nosso acadêmico. Seja breve, José Marcos, já não temos muito tempo, tem que ser breve, por favor. Eu estou muito preocupado quando as pessoas dizem simplesmente que Cabinda é parte integrante de Angola. É muito complicado. Qual é a solução para Cabinda, Zé Marcos? Ouça lá, a volta da solução da questão de Cabinda são 5 questões de fundo que devem ser respondidas. Faz favor. A primeira questão, se o Tratado de Simonambuco tivesse sido assinado com a França, como foi o caso dos protetorados assinados com Marrocos, a Tunísia, será que a Conferência de Berlim não teria aceito o acordo e no processo de descolonização Cabinda seria província de Angola? Por que a França não respeitou esses acordos? Essa é a primeira questão. A segunda questão, a Constituição Portuguesa de 1933, que foi revista... José Marcos, eu gostava que o José Marcos percebesse o seguinte: nós estamos a terminar o programa, o José Marcos tem só a oportunidade de dar uma opinião rápida e consideramos que pela experiência que tem, mais de um ano preso, por conta de defender os interesses de Cabinda, percebemos. Zé, na sua ótica e pela experiência, qual seria a solução? Em um minuto, se faz favor, Zé Marcos. Isso não consiste em ir dizer que Cabinda é Angola e, portanto, vamos melhorar as condições econômicas. Eu creio que a solução deve ter em conta os contornos da própria questão de Cabinda. O contexto em que foi integrado em Angola, o que a Constituição Portuguesa teve em conta sobre Cabinda durante de 1933. Ou seja, para si Cabinda nunca foi parte integrante de Angola. Não há negociação possível. E depois, a outra questão, quando a descolonização portuguesa, Cabinda não foi consultada. Agora, nessas condições, como é que se pode pensar que Cabinda é uma parte integrante de Angola?
e dizer que não, agora porque vamos ver a questão econômica. Não se negocia. A questão econômica quando se tratou a Acordo de Avora. Não se dialoga. É? Não há diálogo possível. Diálogo sim, mas tendo em conta os contornos da questão da Cabinda. Diálogo para quê? Diálogo para a autonomia? Diálogo para a autonomia ou diálogo para a independência? Para mim, a solução é reconhecer o direito do povo de Cabinda a dispor de si mesmo. Essa é a solução. Obrigado, Zé Marcos. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Orlando Castro, por favor, soluções. É que pergunto, qual é a via mais plausível para uma solução? Não temos som. Não temos o som do Marcos, do André, do Orlando. Eu estou a ouvir, não Agora estou a ouvir. Já estamos a ouvir. Faz favor, solução. Ok. A solução tem de ser, obviamente, pacífica e, por isso, pelo diálogo. Há a vertente militar da FLEC, que deve ser chamada também para a mesa das negociações, e depois, como disse o José Gama, a sociedade civil encontrar os seus órgãos para dialogar, e é um pressuposto básico que a outra parte, neste caso o MPLA, também esteja de boa fé neste diálogo e não esteja, como habitualmente, a fazer as suas jogadas. Jogadas perfeitamente perceptíveis com a intervenção do Pedro Santareno, que, por exemplo, diz que a UNITA ganhou em Cabinda, ganhou nas últimas eleições em Luanda e mais não sei aonde. A verdade não é isto. A verdade é que a UNITA ganhou em Angola. Depois roubaram-lhe a vitória. É importante... Mas há uma questão que gostava também de perceber aqui nessa senda, como deve compreender agora mais rápido que o tempo, que é, de tudo o que foi sendo dito aqui, Portugal é sempre visado. Estes diferentes movimentos, de alguma forma, já terão tentado chegar à fala com Portugal ou com a União Europeia para se encontrar uma via de diálogo, fazer uma pequena pressão? Já, sim, senhor. O saudoso padre Casimiro Congo esteve várias vezes em Bruxelas a apresentar o caso de Cabinda, a defender as ideias que tinha sobre a situação de Cabinda. Em Portugal, já no tempo de Durão Barroso, houve contactos da FLEC, inclusivamente, e, portanto, a questão está que Portugal tem a noção de que meteu o pé na argola e está a varrer o problema de Cabinda para debaixo do tapete. O problema é que o tapete vai apodrecer e o problema de Cabinda continua lá. E, portanto, Portugal tem de, sim, senhor... Mas o facto, Orlando, de o presidente Marcelo Rebelo de Sousa há dias ter dito que Portugal precisava de reparar os danos causados nas colónias, era um passo, poder-se aproveitar esse momento para o diálogo que se impõe relativamente ao caso de Cabinda? Eu não me parece que se possa